1 Coríntios capítulo 15. Enquanto eu desenrolo o inquérito aqui. Glória a Deus. Eu queria muito abrir o meu arquivo aqui para poder ter acesso ao documento que foi preparado para hoje, mas eu estou com uma certa dificuldade aqui, irmãos. Espero conseguir, mas... Opa! Eis que uma luz brilhou no caminho. Vamos ver. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Consegui, irmãos. Obrigado pela intercessão de vocês. Tecnologia é muito bom quando a gente sabe usar, né? Mas no meu caso, eu tenho uma certa dificuldade. Muito bem, nós vamos agora, então, dar seguimento ao nossa nova série, que é... Qual é mesmo, irmãos? Nossa nova série? Hein? Isso, todo mundo tem na ponta da língua, é muito bom a gente ver isso, irmão. Glória a Deus. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar de quem? Do Senhor, né? Glória a Deus. Então, nós vamos agora dar seguimento à nossa lição. Quem esteve aqui domingo passado? Quem esteve? Alguns, né? Então, eu creio que já é do conhecimento de todos, né, essa nova série, pelo menos o pessoal da igreja. E nosso objetivo é trazer aqui reflexões que possam nos ajudar a encontrar ou reencontrar o caminho da piedade. Se o pecado é chamado na Bíblia de impiedade, a piedade é exatamente o contrário. Se a impiedade nos separa de Deus, a piedade nos aproxima de Deus. Então, nos leva para mais perto do Senhor e assegura que nós tenhamos uma vida espiritual mais rica, mais alegre, uma vida que nos permita viver em paz. Uma das marcas da igreja do nosso tempo é esse distanciamento da piedade e da devoção. As pessoas não querem mais ler a Bíblia regularmente, elas têm dificuldade com isso, têm dificuldade de fazer a sua oração pessoal e de se engajar na busca por santidade, de se esforçar por conhecer mais a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aquilo que é revelado nas Escrituras a respeito do nosso Deus. Então, o resultado disso é um afastamento, né, que tem sido sentido na vida pobre de relacionamento com Deus. A igreja hoje fala muito sobre Deus, mas fala muito pouco de Deus, porque ela não tem uma vida com Deus. E eu não falo dos outros, eu não falo deles, eu falo de nós, todos nós. Precisamos, em alguma medida, voltar a uma vida de piedade, uma vida de devoção diante de Deus. Porque todos nós somos devedores, irmãos, nesse sentido. Agora, mais do que ser uma questão sentida, é uma questão também vista, né, por uma sociedade que a cada dia tem mais dificuldade de crer na relevância da igreja, porque quando a sociedade olha para a igreja, o que ela vê, irmãos? O que vocês acham? Hein? O que a sociedade de hoje vê na igreja quando ela olha para nós? O que é mais visto? O que aparece? Hein? Vamos lá, o primeiro vai ganhar um sorvete depois do culto, hein? O que mais aparece? A santidade da igreja, sim ou não? A identificação da igreja com Cristo, sim ou não?
É o que as pessoas veem na igreja hoje. Quando se fala de igreja evangélica, de pastores, o que as pessoas pensam? O que elas entendem? Hein? Alguém falou baixinho aí. As pessoas pensam em riqueza, acúmulo de riqueza, né? Uma vida regalada, bem-estar. E quando as pessoas pensam em ir à igreja, elas têm esse pensamento em mente: eu vou lá para resolver os meus problemas. E, de fato, irmãos, Jesus resolve todos os nossos problemas. Na verdade, ele resolve o nosso problema principal, que é o problema do pecado. Mas Jesus não é um solucionador de problemas. Jesus não é um balcão de emprego, ele não é um prestador de serviço. Jesus é o Senhor da igreja. E como Senhor da igreja, ele quer ser muito mais para nós do que alguém que nos ajuda nas nossas necessidades imediatas. Ele quer ser uma pessoa que transforma a nossa vida, que muda o nosso caminho de tal maneira que a nossa vida, a partir do momento em que encontramos Cristo, ou que somos encontrados por Ele, as pessoas possam olhar para nós e dizer: realmente essa pessoa teve um encontro com Cristo, porque ela se parece com Cristo. Então, o nosso trabalho, dentro dessa nova série, consiste nisso, de oferecer aos irmãos reflexões sobre a piedade, sobre a devoção, sobre a vida com Deus. E o objetivo é de nos ajudar a chegar perto de Cristo novamente, né? De ter um exercício espiritual consistente, contínuo. Né? Nós falamos aqui sobre o fato de nós termos perdido a imagem de Deus, mas em Cristo essa imagem é recuperada para nós e em nós. Né? Então, há um texto que tem nos servido aqui de inspiração, sobre o qual nós temos falado, que é o livro Disciplinas Espirituais. Então, embora nós não o sigamos literalmente, nós tiramos muitos princípios daqui e aqui e ali mencionamos alguns ditos que nós encontramos no livro. A nossa lição de hoje, ela continuará dentro do tema do último domingo, que é o quê? A imersão bíblica. Nós falamos que imergir é mergulhar, né? É ir mais fundo. Então, o objetivo é ir mais fundo na palavra de Deus, conhecê-la, além da caixinha de promessa, né? Além daqueles versículos que a gente gosta de colocar no para-choque do caminhão: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por aí vai. Então, por imersão bíblica, nós queremos falar sobre isso. Ok? Muito bem. O que nós vimos no domingo passado? Nós falamos aqui sobre uma frase, um dito da igreja, que é um dito antigo da igreja, que foi criado para que a igreja pudesse andar no caminho, para que a igreja pudesse ter uma orientação e se manter no caminho da palavra de Deus, dos propósitos de Deus. Né? E nós falamos sobre esses princípios, sobre este provérbio, sobre esse axioma, né? Que é lex orandi, lex credendi, que significa o quê? A lei do que é orado é a lei do que é crido. Então, você ora aquilo que você crê. Alguém aqui já fez a oração de São Rafael? Ninguém fez. Meu Deus do céu, como vocês são incrédulos. Nunca fizeram a oração de São Rafael. Eu também nunca fiz. Porque eu não conheço a oração de São Rafael. Mas tem gente que faz. Por quê? Porque essa pessoa foi ensinada que ela deveria fazer a oração de São Rafael e ela aprendeu e gravou e faz. Então, a lei do que nós cremos é a lei do que nós oramos. Nós oramos de acordo com o que nós cremos, não é? E isso pode ser visto na igreja, tanto no bom sentido quanto no mau sentido. Tem gente que ora por coisas totalmente absurdas, porque elas aprenderam, essas pessoas aprenderam que é válido orar por essas coisas. Então, nós estamos falando aqui sobre implicações muito grandes, irmãos, em termos pessoais, não é porque cada um de nós tem a sua oração determinada por aquilo que crê. Então, quando nós cremos na palavra de Deus de forma correta, nós oramos corretamente. Nós falamos aqui no domingo passado de orar no caminho da palavra de Deus. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus de forma errada, nós oramos fora do caminho da palavra de Deus. Então, o que vai determinar se a oração está no caminho ou fora do caminho?
né, é a intensidade que ela tem na sua relação com a palavra de Deus. Então, se eu procurar uma relação imersiva com a minha Bíblia, se eu procurar mergulhar nela, compreender o que ela diz, aprender os fundamentos da interpretação bíblica correta, básica, eu vou orar no caminho, eu vou viver no caminho. E eu vou viver uma vida de muito significado com Deus. Mas, se for o contrário, se a minha relação com a Bíblia for rasa, for superficial, a minha oração vai ser rasa, superficial, eu sempre vou orar do mesmo jeito, né? E aí o pastor diz, irmãos, agora levante a sua voz e faça uma oração de gratidão. Aí você começa, Senhor, muito obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu gato, pela minha casa. Ah, Senhor, mas também eu te peço isso, te peço aquilo outro, te peço aquilo outro, te peço mais isso, mais aquilo outro. A oração de gratidão mesmo não foi feita, porque nós só aprendemos a pedir, não é? Então, isso mostra o quanto a gente está distante. E nós vimos o exemplo clássico na Bíblia, que é o exemplo das autoridades religiosas de Jerusalém, sobre as quais Jesus disse, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E qual foi a consequência disso? Eles desprezaram o verdadeiro Messias, praticaram uma religião vazia, uma religião de legalismo, de cerimonialismo, né, onde Jesus diz, vocês lavam o exterior do prato, mas o interior permanece como? Sujo. Imagina se Jesus dissesse isso para você, né? Você tem uma bela de uma roupa de crente, mas o seu coração está sujo. Toda vez que eu leio esse texto, fico pensando nessas palavras de Jesus para mim, irmãos. Então, isso é desafiador, não é? A gente ter esse olhar sincero de fazer uma autocrítica e entender que o discurso piedoso e a aparência de piedade muitas vezes não revela, não é, lá no fundo, nenhuma piedade. Então, os cristãos mal formados, com esse cristianismo desfigurado que a gente vê aí o tempo todo nas mídias sociais, nos leva muitas vezes para longe de Cristo ao invés de nos aproximar dele. Então, agora nós vamos dar seguimento àquilo que nós vimos. No domingo passado, nós falamos sobre 3 formas de mergulhar nas Escrituras. Vamos ver quem está bom de memória. Quais são essas 3 formas, irmãos? Ouvir. Qual a segunda? Começou bem, hein? Vamos lá, não deixa cair não. Ouvir, ler e estudar. Isso. Ouvir, ler e estudar, né? Podem passar depois lá na cozinha e pegar o seu sorvete com a Rita. Tá, Rita? Muito bem. Então, ouvir, ler e estudar são os 3 primeiros subtópicos, né, desse tópico de imersão bíblica. A imersão bíblica é a primeira disciplina que nós aprendemos sobre alcançar a vida piedosa ou a vida de comunhão mais profunda e mais íntima com Deus. Meus irmãos, de novo, isso não se consegue com um retiro de encontro com Deus no fim de semana. Porque não é isso, irmãos. Quiséramos nós que Deus, no encontro com Deus no fim de semana, Ele nos transformasse em cristãos piedosos, sinceros, devotos, de uma vez por todas. Imagina isso, na segunda-feira não ia precisar nem ler a minha Bíblia mais, a partir daí, só eu e Deus, porque o encontro resolveu tudo. Só que não é assim, irmãos, porque na segunda-feira tem aquele patrão que me espera, que não é nem um pouco cristão, pelo contrário. Tem a minha família, que é desafiadora, não é? Tem os problemas do relacionamento familiar, do casamento, os filhos, as dificuldades, as contas a pagar. E é na segunda-feira, no dia a dia, no enfrentamento da vida, que nós realmente podemos deduzir se nós somos cristãos de verdade ou não. Entende? Esse é o ponto. Então, não que esses eventos, né, de fim de semana, esses retiros, não é que isso não tenha valor. Tem valor, mas tem valor apenas para despertar em nós essa fome de Deus,
essa sede de Deus, mas a alimentação, o suprimento dessa fome, dessa sede, tem que ser algo contínuo. Tem que ser todo dia, irmãos. Assim como nós comemos arroz e feijão todo dia, nós precisamos praticar a nossa espiritualidade todo dia. Amém, irmãos? Então, agora sim, nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 15, de 1 a 2, e nós vamos ver as próximas 3 formas, né, de mergulhar nas Escrituras, que vão fechar aqui a nossa lição iniciada na semana passada. Ok? 1 Coríntios 15, de 1 a 2. Vamos ler juntos? Então vamos. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Senhor, a simples leitura da palavra já é um privilégio maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por esta graça maravilhosa. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações através da instrução trazida pela tua palavra nessa manhã. Te agradecemos pela alegria de podermos tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, pelo teu Espírito, para que nós sejamos mais uma vez bons ouvintes, que não apenas ouvem, mas guardam e praticam a tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de entrarmos no texto propriamente dito, convém que a gente recorde alguns fatos que vão nos dar o contexto da passagem que nós lemos aqui. Bom, Paulo, ele escreve essa carta para corrigir uma série de desvios doutrinários e teológicos que vinham acontecendo ali na igreja de Corinto. Os coríntios, eles eram orgulhosos e eles tinham um orgulho muito grande de uma suposta espiritualidade elevada que eles tinham, mas eles cometiam erros tão primários que esses erros acabavam mostrando que essa suposta espiritualidade não era real, era só da cabeça deles. Se você ler o capítulo 3, por exemplo, Paulo vai dizer, olha, eu gostaria muito de falar a vocês como alguém que fala para pessoas espirituais, mas eu não posso porque vocês ainda são carnais. Então, nós sabemos que ali havia divisões partidárias, imoralidade gritante, mau uso dos dons espirituais e por aí vai. Então, além disso, a igreja vinha desenvolvendo um certo desprezo por Paulo, que era o seu fundador. E a igreja, ao invés disso, acolhia pretensos apóstolos, que Paulo até ironiza chamando de superapóstolos no capítulo 11, que queriam apenas tirar vantagem da igreja. Meus irmãos, não pensem que essa história de tirar vantagem da igreja é coisa nova. Isso é muito antigo. Desde aquela época já havia pessoas que exploravam a igreja em nome da fé. Isso não é novo. Então, Paulo, até no capítulo 10, ele diz, olha, vocês me desprezam a mim, que nunca fui pesado a vocês, para acolherem esses outros que tiram tudo que vocês têm. Ou seja, já havia esse tipo de problema, e no texto que nós acabamos de ler, Paulo quer combater o ensino herético que parecia já ter contaminado um certo número de pessoas na igreja. E que ensino era esse? Era um ceticismo a respeito da ressurreição dos cristãos. Os versos 1 e 2, eles formam uma introdução, que serve para sinalizar esses assuntos sobre esse ponto ali da doutrina cristã, e Paulo vai tratar disso do verso 3 até o 28. E o que nós vamos fazer, então, é nos deter nesses 2 versículos que darão a base para a nossa lição de hoje. Mas vamos pontuar também o desdobramento, daquilo que esses versos sinalizam, ok? Então, vamos voltar aí aos versos 1 e 2, vamos fazer a leitura novamente. Então, Paulo diz, irmãos,
veio lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio dele quem? Do evangelho, vocês também são salvos se retiverem a palavra como? Assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, nós vimos no domingo passado que os erros que levam a uma falsa piedade ocorrem numa relação de causa e efeito ao não conhecimento ou ao mau conhecimento da Bíblia. Paulo trabalha com essas categorias ao escrever as suas cartas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui para os irmãos entenderem o que é a má compreensão da Bíblia. Na antiguidade, lá no iniciozinho da igreja, muitas pessoas acreditavam que os cristãos eram antropófagos, que eles comiam carne humana. Por quê? Porque no capítulo 6 de João, Jesus diz assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Parece uma coisa absurda, não parece? Quando a gente lê o texto, a gente já sabe que é uma linguagem figurada, que é uma metáfora. Mas, irmãos, nós temos 2000 anos de teologia a nosso favor. Essas pessoas lá no início não tinham isso. Então, elas ouviam os cristãos dizerem que Jesus ensinou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E eles entendiam isso como? Literalmente. Então, percebe como a má interpretação da Escritura leva a erros? Então, havia esse erro de compreensão do que os cristãos criam e pregavam, porque um texto da Bíblia foi mal interpretado. Isso é só um pequenino exemplo de como isso pode prejudicar o entendimento de uma pessoa e, consequentemente, a forma como ela interpreta a realidade. Então, quando nós olhamos para o tratamento dado por Paulo em outro assunto, sobre outro assunto, que era de ordem eclesiológica com respeito ao culto, isso nós vamos ver em 1 Coríntios 11, 2, Paulo vai dizer ali basicamente a mesma coisa, falando a respeito da necessidade de se guardar as tradições conforme foram transmitidas àquela igreja. Então, a base da argumentação é a mesma usada aqui, a necessidade do apego às tradições, conforme foram transmitidas por Paulo. Ele diz, assim como eu as transmiti a vocês. Isso aqui é o que é mais importante, porque essa questão está no cerne do tema da imersão bíblica, irmãos. Como nós vimos, não basta conhecer a Bíblia, saber o que ela diz, ler sem olhos para compreender, é necessário também receber a palavra de Deus de fonte confiável. Ler com as lentes adequadas para se ter o entendimento correto. Quem aqui já desanimou de ler a Bíblia porque não entende o que ela fala? Quem já desanimou alguma vez? Várias pessoas, Porque quando a gente lê uma coisa e não está entendendo, a gente desanima. Não desanima? É por isso que inventaram uma coisa chamada Escola Bíblica Dominical. Sabe o que é isso? Escola Bíblica Dominical, que hoje está fora de moda. Muitas igrejas hoje não têm culto nem de manhã, muito menos escola bíblica dominical. Porque é na escola bíblica que nós podemos tirar as nossas dúvidas sobre os temas difíceis, não é? Uma outra coisa também inventada para ajudar nesse sentido foi pastor. O pastor, ele serve para isso. Quando o membro de uma igreja tem dificuldade, a primeira pessoa que ele deve procurar para esclarecer a sua dúvida é o seu pastor. Ou o irmão que é professor na escola bíblica dominical, que pode ajudá-lo a compreender o texto que ele está com dificuldade. Então, Paulo trabalha aqui com a ideia de que existe uma tradição, Mas qual o significado da palavra tradição aqui? Porque tradição pode significar muita coisa para nós, Mas aqui, tradição significa o conteúdo do Evangelho de Cristo, conforme os apóstolos transmitiam aos seus ouvintes. Então, é algo como uma linha de transmissão. Nós acabamos de citar aqui 1 Coríntios 11, 23.
porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, o que eu recebi é o que eu entrego, não é? Então, é o conteúdo do Evangelho. Isso significa, irmãos, que para que os coríntios e demais leitores da carta de Paulo pudessem permanecer em Cristo, eles deveriam receber e também guardar o Evangelho, bem como as ordenanças derivadas desse Evangelho, não é, contra os falsos ensinos que a igreja primitiva já sofria, não é? Havia pessoas ali querendo perverter o Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 7, Paulo diz o quê? Se alguém pregar um Evangelho diferente daquele que eu ensinei a vocês, que seja considerado maldito, porque há muitos que querem perverter a verdade em Cristo. Ainda bem que isso não existe hoje, né, irmãos? Hoje todo mundo só prega o Evangelho verdadeiro, ninguém perverte a palavra, ninguém torce o Evangelho. Claro que não, né? Está cheio disso aí o tempo todo. Então, Paulo já tinha advertido esses irmãos em relação ao conteúdo do ensino na carta que eles receberam. Se você olhar um pouquinho aí no capítulo 14 e versículo 37, o que diz o texto? Vamos ler juntos? Se alguém se considera o quê? Profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Ou seja, se vocês são realmente espirituais, se vocês são realmente, se há profetas entre vocês, então entendam que o que estou escrevendo não é minha ideia, não é uma imaginação minha, é um mandamento do Senhor. Então há um grande perigo, irmãos, que devia ser evitado a qualquer custo. Veja aí no verso 38, o que ele diz? Se alguém o ignorar, será ignorado. Olha só, será ignorado quando? No dia do Senhor. Ele está dizendo, se alguém ignorar o que eu estou ensinando, também vai ser ignorado no dia do Senhor. Jesus vai dizer para esse, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Então, o mesmo pensamento ocorre aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 15. Parece haver uma contradição aqui, né, no início, porque ele diz, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Então, a pergunta é, quem precisa ser lembrado? Não é? Quem é que precisa ser lembrado? Alguém que esqueceu, né? Se você não esqueceu uma coisa, eu não preciso te lembrar dela. Eu só vou te lembrar se eu perceber que você esqueceu, não é? A pessoa que mais me lembra as coisas nessa vida é minha esposa, né? Muitas vezes. Ela está sempre ali me lembrando. Amor, tem que fazer isso. Amor, está na hora do cenáculo. Amor, tadinha. A função dela não é fácil, não. Então, só precisa ser lembrado quem esqueceu. Mas aí Paulo continua dizendo, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Ué, então, como é que eles continuam firmes se eles se esqueceram e Paulo precisa lembrá-los? Não é? Então, a questão aqui é simples. Na verdade, não há contradição. Porque se a gente levar em conta o que Paulo, a ênfase do texto que Paulo vai tratar aqui, o ceticismo a respeito da ressurreição dos cristãos, a gente entende que o que Paulo quer dizer é que os coríntios continuam firmes na maior parte daquilo que ele havia ensinado a eles. Mas ele precisava lembrá-los do que o Evangelho ensina a respeito especificamente da ressurreição dos mortos. Então, esse é um assunto que é muito importante, irmãos. Isso não é acessório dentro do ensino dos apóstolos. Na verdade, esse assunto é o tema central da pregação apostólica, a morte e a ressurreição de Cristo. É por isso que, quando a igreja deixa de falar da cruz, quando a igreja deixa de falar da ressurreição, quando a igreja deixa de falar do pecado e da necessidade de arrependimento, a igreja esqueceu de pregar o Evangelho. Ela se tornou apenas uma instituição de autoajuda. Como ficar rico com 3 passos? Como prosperar? Não é?
Geralmente você tem uma igreja cheia para ouvir esses temas, mas quando você fala como se arrepender dos seus pecados e abandonar o pecado, aí diminui a igreja. Então, esse tema composto é o coração do Evangelho. É isso que Paulo vai mostrar aqui mesmo, né, quando ele vai, nos capítulos, desde o capítulo 1, o capítulo 2, ele fala da morte de Jesus, e aqui no capítulo 15, ele fala da ressurreição. Então, ele abre a carta falando da morte de Cristo e termina a carta falando da ressurreição de Cristo. E o que tem no meio está cheio disso, o tempo todo. Esse é o coração do Evangelho. Por isso, logo nos versos 3 e 4, ele resume o Evangelho mais uma vez. Veja comigo aí, vamos ler os versos 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui, irmãos, é o Evangelho. Está resumido aqui. Se algum dia você ficar perdido numa ilha e você tiver que escolher só uma página da Bíblia para você guardar, você pode guardar essa página aqui de 1 Coríntios 15, porque o cerne do Evangelho está aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras afirmam. Isso aqui é a essência do Evangelho. Então, irmãos, o que vem depois disso é a explicação sobre os desdobramentos da ressurreição de Cristo, não é? E o clímax da ressurreição de Cristo vai ser a ressurreição final para a glória eterna, não é, de todos aqueles que morrem em Cristo Jesus. Então, observe que um erro de interpretação cometido nessa questão pode jogar abaixo todo o edifício da fé cristã, irmãos. Veja o que diz aí os versos 16 a 21. 16 a 21. Porque se os mortos não ressuscitam, isso significa o quê? Que Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Percebe? E ele continua, ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão como? Perdidos, porque não tem esperança para eles. Então ele conclui dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Se o Evangelho para você é só um caminho para resolver os seus problemas nessa vida, se o Evangelho para você é uma válvula de escape para as questões emergentes, mas você não está, de fato, mergulhando na palavra de Deus para entender as implicações do que é o Evangelho de Cristo, para viver esse Evangelho na íntegra, então, você é um infeliz. Você não tem nada. A questão, irmãos, não é que Deus é contra a prosperidade, pelo contrário. O Senhor quer que nós prosperemos, e Ele quer mesmo, com muita força. Mas Ele quer que a nossa prosperidade não foque as questões materiais em primeiro lugar e apenas. O que Ele quer é que a nossa prosperidade foque a nossa riqueza espiritual, a riqueza do nosso conhecimento de Cristo. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? Que demais coisas? O pão, a água, a casa, as necessidades, o transporte, a locomoção, os relacionamentos, a família, tudo que nós precisamos, Deus vai nos dar, porque nós estamos buscando Ele em primeiro lugar. Então, a nossa busca, em primeiro lugar, não deve ser do que Deus tem para nos dar, mas do próprio Deus.
Então, era o problema das autoridades religiosas que Jesus aponta lá no texto que nós examinamos domingo passado, o grande erro que leva a muitos erros. É também o que torna pertinente a advertência que Paulo faz no capítulo 2 do nosso texto, não é? Aliás, no verso 2 do nosso texto, que nós vamos ler aí, quando ele diz, olha, por meio dele vocês também são salvos, se, é uma questão condicionante aqui, ó, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Está bem claro agora, né? O que significa crer em vão? Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, então a minha fé é nula, é vã, é inútil. Então, por isso, Paulo fala sobre a importância de reter o evangelho genuíno. Reter o evangelho genuíno. Pense em você pagando a água pública. E ali você tem o seu cavalete de água e você tem o consumo mínimo, né? X mil litros por mês. E aí, quando vem a sua conta, no mês seguinte, aquela conta vem explodindo, né? Você olha ali, 1000 e pancada, você pensa, meu Deus. Aí você segura o coração, dá aquele passo para trás, senta na cadeira e fala, só Jesus na minha vida. O que você vai fazer? Você vai procurar por onde a água está escapando, porque a tua caixa não consumiu aquilo tudo. Você tem que encontrar esse lugar por onde está escapando essa água, para você não ser penalizado. Reter a palavra de Deus, irmãos, exige de nós o mesmo empenho, porque se nós recebemos a palavra por um lado, se ela entra de um lado, mas sai do outro, e não guardamos a palavra, o prejuízo vai ser muito maior do que pagar por mais alguns 1000 litros de água que nós não consumimos. Então, existem palavras que vão destacar, né, se destacar bastante dentro de um determinado corpo doutrinário. E no caso de Paulo, uma dessas palavras é o verbo cateco. Já falei sobre esse verbo aqui várias vezes. Cateco. Cateco lembra o quê? Vamos pensar na Igreja Católica. Cateco lembra o quê? Catequese. É de cateco que vem a palavra catequese. E qual é o objetivo da catequese? Nos ensinar a guardar a palavra de Deus, reter a palavra de Deus. O verbo cateco tem justamente esse sentido. Aqui no nosso texto, o verbo traduzido por reter, no caso, se retiverem, ele está na segunda pessoa do subjuntivo, né? Se retiverem, significa se prender, se apegar, se manter firme a determinado ensino. E o nosso texto, ele tem essa ideia, né, que nós devemos continuar a crer e a demonstrar que cremos por meio de ações que correspondam ao ensino correto no qual nós cremos. Então, nesse sentido, nós poderíamos traduzir o verso 2 da seguinte forma: o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem a crer nele e praticá-lo. Este é o sentido aqui das palavras de Paulo. Então, veja que, em relação à ressurreição dos mortos, os coríntios já se afastavam do ensino genuíno do evangelho e se inclinavam para formas derivadas do evangelho, mas que negavam a sua própria essência, que é a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. Então, nós vimos as implicações. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, é inútil. Por isso ele termina o verso 2 dizendo, a menos que vocês tenham crido em vão. Então é sobre esse tópico que vai repousar a nossa lição de hoje. E ela conclui aquela iniciada no domingo passado, e lá nós vimos que há pelo menos 6 subtemas que são essenciais ao sucesso da imersão bíblica. Já falamos sobre 3: ouvir, ler e estudar. Eles abordam o lado mais objetivo da nossa imersão: ouvir, ler, estudar
não é? É uma aplicação, uma disciplina. Contudo, pelo que acabamos de ver, se nós apenas ouvirmos, se nós apenas lermos ou estudarmos a palavra de Deus, mas não a retivermos, não vai valer de nada. Não valeu de nada. É tipo quando você vai ao médico, e aí você diz a ele o que você está sentindo. Aliás, ir ao médico hoje é uma coisa curiosa, né? Porque você chega lá, o médico pergunta, o que você tem? Aí me dá vontade de falar para ele, se eu soubesse, não teria vindo aqui. Eu vim aqui para saber o que eu tenho. Se eu vou ter que explicar para ele o que eu tenho, então de nada valeu ir ao médico, né? Mas, enfim, o médico pergunta, e aí você fala, eu estou sentindo isso, aquilo, outro, e ele vai mandar você fazer exames, aí você vai pegar o resultado, vai colocar numa gaveta e nunca mais você volta ao médico. Isso é coisa de homem, né? Bem típico. Né? Na nossa família mesmo tem uma pessoa que tem esse hábito, mas eu não vou falar quem é, porque não gosto de dedurar ninguém. Mas tem esse hábito, sabe? Vai ao médico, aí já custa para ir. Aí quando vai, faz exames, aí o resultado vem, aí ele pega aquele resultado e enfia na gaveta, nunca mais vai olhar para ele. Então, assim, eu conto o milagre, mas não conto o santo, né? Não falo o nome do santo. Enfim, valeu alguma coisa ir ao médico? Não valeu nada. Tem que haver continuidade, irmãos, nesse processo. Então, nós vamos falar sobre 3 subtemas finais que completam o trabalho da imersão, que é a memorização, a meditação e a aplicação. Quem notou que essa semana nós colocamos um texto lá no nosso grupo que ensina como memorizar a Bíblia? Quem notou? Uns 3 ou 4, né? Glória a Deus, aleluia. Então, eles abordam ali, esses temas abordam o lado mais subjetivo da imersão, é quando nós trazemos a palavra de Deus para dentro de nós e a guardamos no íntimo. É isso que Paulo pretende aqui com os irmãos de Corinto, que eles guardem a palavra, que eles retenham a palavra, porque, do contrário, eles não vão ter sustento, eles não vão ter confiança e substância na sua fé, e vão acabar crendo em vão, porque talvez acabem duvidando da palavra e da promessa que Deus fez, que é fiel. Então, a primeira questão, aqui, o primeiro subtema é a memorização. Alguém aqui tem o hábito de memorizar a palavra de Deus? Alguém tem? 1, 2, aleluia, olha aí, 3, ô glória, que graça, né? Isso é uma graça de Deus, procurar memorizar a Bíblia. Por que importa memorizar passagens bíblicas? Bom, memorizar qualquer coisa é um benefício para a nossa saúde física, né? Se nós tivermos o hábito de memorizar, certamente nós poderemos retardar, pelo menos, o desenvolvimento de doenças como Alzheimer, né? E outras doenças que afetam a nossa mente. O exercício, nosso cérebro, irmãos, precisa de exercício como o nosso corpo. Se nós exercitarmos só o nosso corpo, esquecer do nosso cérebro, nós podemos ganhar muito em termos físicos, mas perdemos na área mais importante do nosso corpo, que é o nosso cérebro. Porque é ele que nos conduz, é ele que nos dirige a tudo na vida. Então, memorizar passagens bíblicas, para começo de conversa, é saúde para o nosso corpo. Mas, além disso, existem outros muitos benefícios. A maioria dos cristãos trata a memorização com certo desprezo. Não, memorizar a Bíblia, não. Quero ali na hora, o Espírito Santo me dá, aí eu falo e sou usado. Não vou nem comentar isso. Não é? Jesus diz assim para os seus discípulos, não se preocupem, porque o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele não diz saber, nem conhecer, ele diz, na hora, o Espírito Santo vos fará lembrar. Alguém aqui já lembrou de uma coisa que nunca conheceu? Isso nunca aconteceu comigo. Eu só posso lembrar o que eu conheço, o que eu aprendi em algum momento.
Então, memorizar é essencial para a nossa fé, porque quando nós precisarmos nos lembrar, vai estar ali. Entende? Quem aqui sabe o que é tabuada? Tabuada. Todo mundo sabe, né? Mas quanto tempo faz que você estudou tabuada? Tem algum tempinho, né? Hein? Tem um tempão. Então, mas como é que você sabe o que é tabuada? Porque teve alguém que pegou no seu pé até você decorar, não foi? Lembra que antigamente tinha aqueles lápis que vinha tabuada no lápis? A tabuada, meus irmãos, é o fundamento para tudo na matemática. Eu me lembro quando fiz meu segundo grau, foi profissionalizante, e eu tinha estatística no segundo grau. E eu fazia tudo certo. Às vezes, quando chegava no final, eu errava porque eu confundia a tabuada. 8 vezes 7, ou 9 vezes 7, é 54, 63, 56. Aí ficava aquela dúvida, e aí no final errava na tabuada, porque faltou o quê? A memória. Não é? Então, mesmo quando a gente decora, muitas vezes falha a memória em determinado momento, mas em outro momento você vai recuperar, você vai lembrar, porque está ali gravado na sua mente. Meus irmãos, existem certas passagens bíblicas que são como uma tabuada para nós. Se nós não soubermos essas passagens de cor, se nós não tivermos isso decorado, memorizado, nós não vamos saber o que é o Evangelho. E vamos viver um cristianismo torto, esquisito, estranho à própria palavra de Deus, não é? Não é à toa que nos Estados Unidos existem pessoas que praticam um culto de manipulação de serpentes, porque falta de interpretação correta das Escrituras, e por aí vai. Tem muita loucura nesse mundo que é feita em nome de Jesus, e com base, entre aspas, grandes aspas, na palavra de Deus. Então, esse princípio se aplica a memorizar temas chaves da nossa fé, como, por exemplo, os versos 3 e 4 que nós lemos, que falamos aqui, vai fazer um resumo do que é o Evangelho. Então, irmãos, por que é que os crentes hoje têm tanta dificuldade de falar de Jesus? O crente hoje não fala mais de Jesus para ninguém, já reparou? Por quê? Porque a gente não se lembra. A gente não memoriza passagens bíblicas, e aí na hora, a gente fica igual aquele personagem de um programa humorístico antigo, a gente olha para a pessoa e fala, e aí, cadê a palavra que a gente não tem? E aí a gente se junta com ele para poder falar mal do governo, mal do país, mal disso, mal daquilo, e não traz uma palavra de esperança, uma palavra de confiança. Meus irmãos, essa semana eu ouvi um pregador muito badalado aí nas redes sociais, muito conhecido no Brasil, falando que uma pessoa muito inteligente e conhece muito da Bíblia, muito. Esse pregador disse que a água da vida, o Evangelho de João, capítulo 4, é o sêmen, e Jesus estava falando do sêmen. Quase que eu me atirei de cima da cama quando vi isso. Minha esposa me mostrou. Essa mesma pessoa já tinha falado que a Bíblia tem que ser atualizada, e determinados versículos não servem mais para os nossos dias. Nós não estamos falando de uma pessoa ignorante, não, meus irmãos. Nós estamos falando de uma pessoa que tem milhares de seguidores nas redes sociais, que influencia muitas pessoas. E eu digo para você, isso vai se multiplicar cada vez mais, quanto mais o tempo passar, e mais se aproximar a vinda do Senhor, isso vai se tornar mais comum. E se você não estiver com a palavra de Deus bem arraigada ao seu coração e à sua mente, você também pode ser enganado facilmente. Então, para concluir o assunto da memorização, eu sugiro a você que você compre o livro Disciplinas Espirituais. É um investimento que vai valer a pena para você. E eu vou citar aqui alguns pontos que ele coloca, embora não seja literalmente, mas vou citar alguns pontos. Então, primeiro, memorizar a Bíblia traz poder espiritual.
O Evangelho armazenado nas nossas mentes e corações, irmãos, nos valerá como defesa nos momentos de provação e tentação. Salmo 119, versículo 11. Vamos fazer uma pequena excursão bíblica agora para a gente concluir a lição. Salmo 119, Salmão, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só. Memorizei a palavra, guardei a palavra no coração. Aí vem a tentação e a provação. Eu não vou cair, porque a palavra de Deus está bem arraigada aqui dentro de mim. Colossenses 3, versículo 2, onde Paulo vai dizer: pensem nas coisas que são do alto, onde Cristo habita, e não nas coisas terrenas. Ou seja, encham a sua mente com aquilo que é do reino de Deus, os valores do reino. E não há exemplo máximo, além de Mateus capítulo 4, de 1 a 11, onde Jesus resiste à tentação de Satanás o tempo todo, baseado em quê? Na palavra de Deus. E você pensa, não, mas Jesus era Jesus. Sim, ele era Jesus, exatamente. Mas, embora seja Jesus, o texto diz que ele crescia em graça, em sabedoria e no conhecimento de Deus. Lucas capítulo 2. Jesus também aprendeu, irmãos. O autor aos Hebreus diz que ele aprendeu, ou seja, ele aprendeu também. Então, nós precisamos de poder espiritual, e isso nós alcançamos com a memorização da Bíblia. Mas também nós recebemos fortalecimento da fé. Provérbios 22, 17 a 19. Vamos lá. Provérbios 22, 17 a 19. Tá bom para a gente ver quem está treinado aí agora com a Bíblia, hein? Se alguém for no índice, já está reprovado. Provérbios 22, 17 a 19. Chegou lá? Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos. Por quê? Será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes, onde? Nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução a você mesmo. É como se o autor estivesse dizendo, é contigo mesmo que eu estou falando. Não é com o outro, não. Ou seja, aplicar a palavra e guardá-la, irmãos, ambos os verbos falam de memorização. Qual é o efeito disso? É ter a palavra na ponta da língua, sempre que necessário. Então, memorizar a palavra fortalece a fé, por quê? Porque repete os preceitos bíblicos sempre que nós vamos a eles, para mantê-los acesos na nossa mente. E isso é muito importante. Manter a palavra de Deus sempre viva nas nossas mentes. Além disso, nos ajuda no testemunho e no aconselhamento. Ter a palavra gravada na mente nos ajuda a testemunhar as pessoas ou aconselhá-las à luz da Bíblia. Eu preciso ter um versículo que seja como aquele pedaço de pão, né, que se mantém em condições de ser consumido a qualquer momento, qualquer dia, qualquer tempo. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? Memorização. Então, nós praticamos a memorização até sem saber que a gente pratica. Não testemunhar, irmãos, e fortalecer as pessoas com aconselhamentos. Veja lá no capítulo 2, quando o pessoal diz que os irmãos que estão falando em outras línguas estão bêbados. E Pedro começa, então, falando sobre o quê? Joel, capítulo 2. Porque Pedro tinha a memória. Então, a gente não pode, evidentemente, comparar aqui a capacidade
né, inspirada de Pedro de responder aquela questão, mas ainda assim ele guardou essa palavra na sua memória. Mas, por fim, a memorização leva à meditação. Um versículo memorizado ficará com você durante todo o dia, toda semana, durante a sua vida toda, e você vai poder refletir várias vezes sobre ele. Veja Salmo 119, verso 97. Salmo 119, 97. O que diz aí o Salmo? Quanto amo a tua lei. É uma exclamação, né? Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Duas exclamações. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Todo dia eu medito na tua palavra. Isso aqui, irmãos, é extraordinário. Nos ensina que a meditação na palavra de Deus deve ser algo diário, pelo menos, para nós. Isso não vai nos dar segurança na fé e entendimento correto da palavra de Deus. Então, forma de memorização, para a gente fechar esse ponto. Primeiro, a memória, ela deve ser estimulada para funcionar bem, assim como todas as partes do nosso corpo, como falamos no início. E existem bons planos de memorização disponíveis. Nós postamos lá no grupo essa semana. Então, se você não viu, dê uma olhada lá e você vai ver. É apenas um entre muitos. Né? Mas você pode criar o seu próprio plano de memorização. Você pode, por exemplo, criar tópicos. Essa semana eu quero memorizar versículos sobre a morte de Jesus. Na outra semana eu vou memorizar sobre a ressurreição de Jesus. Na outra eu vou memorizar versículos sobre a Santa Ceia, sobre o batismo. Você pode criar os seus tópicos de pesquisa. Você pode memorizar um salmo. Não comece com 119. Comece com 117, não é? Que é pequenininho, vai te favorecer. Comece com os salmos de subida, que são salmos curtos, vai devagar, porque a gente também tem essa tendência, né? Ah, pastor, vou sair daqui hoje, vou memorizar logo a Bíblia toda essa semana. Comigo é assim. Isso é bobagem, irmãos. É tipo atleta de verão, sabe? Aquele pessoal que vai para a academia falando, não, eu quero ir para a academia porque eu quero chegar bem lá no carnaval, né? E aí eu vou poder ter um desempenho, né, maravilhoso lá no retiro, quando for jogar futebol com os irmãos, e então quando for à piscina e tal, já vou dizendo, hein, muita moderação nessa questão, porque meus irmãos atletas de verão normalmente é aquele que ele malha ali uns 3 meses e passa o resto do ano cuidando das lesões nos ossos, na musculatura, né? Né, Mateus? Está certo? Ah, Mateus é o homem que aconselha nesse sentido. Então, irmãos, Thales também, cadê o Thales? Está lá para dentro. Então, irmãos, é o que acontece com muita gente, são os atletas de verão. Ah, a partir de agora, só dá eu na leitura bíblica. Não dura muito. Isso tem que ser um processo. Contínuo, lento, mas contínuo. Ok? Então, você pode tentar memorizar um conjunto de provérbios, um tipo de doutrina, enfim, tem vários métodos. Né? Memorize palavra por palavra. Escolha uma versão bíblica específica para memorização, porque se você também tentar memorizar, lendo um dia na NVI, outro dia na NAA, outro dia na ARA, outro dia na ARC, aí você vai fazer uma salada na tua cabeça que você não vai conseguir. Então, defina uma versão bíblica que você quer memorizar. Eu vou memorizar a partir da NVI. Então, ponha foco nisso. E fique só com a NVI para você memorizar. Ok? Ou outra versão qualquer da sua predileção. Escreva os versículos decorados com uma caneta. Meus irmãos, nós temos memória na nossa mão. Sabia disso? Quem aqui costuma assinar com rúbrica ou rubrica? Quem costuma? Então, você para pensar sobre como você vai fazer a tua rubrica? É automático, irmão. Você já vai lá, pronto.
Você nem pensa. Por quê? Porque tua mão já criou a memória. Quando nós escrevemos o texto, o versículo, nós estamos também gravando, através da memória, da mão, o que nós estamos aprendendo. Entende? Escrever é muito importante. Tem pessoas que não sabem mais nem pegar numa caneta hoje, não sabem nem o que é caneta, porque tudo é escrito na tecla. Isso tem roubado de nós um grande meio de aprendizado. Por quê? Justamente porque quando você vai escrever, você tem que pensar para escrever. Mas quando você vai digitar, você não tem que pensar nada, a tecla está ali, a tecla pensa por você. Entende? Então, não sou eu que estou falando isso não, irmão, são pessoas que estudaram bastante, que falam sobre isso constantemente, em vários vídeos disponíveis. Não é? Crie um sistema de prestação de contas. Como fazer isso? Estabeleça metas de recitação dos versículos decorados. Bom, eu vou estabelecer uma meta para mim, até o fim de semana eu quero recitar esse versículo inteiro, sem errar. Porque se você não fizer isso, você vai sempre deixar para depois. E, por fim, revisite os textos decorados regularmente para você manter o que você já alcançou. Agora, falando rapidamente para fechar sobre meditação e aplicação. Primeiro, há um preconceito com a meditação, né? Todas as vezes que a gente fala que nós precisamos meditar na palavra de Deus, a nossa mente vai para onde, irmãos? O que a gente pensa? Hein? A gente pensa em meditação transcendental, yoga, né? Naquelas coisas de frases curtas, ou 2 letrinhas, né? Aquelas coisas que a gente vai, aquele mantra que a gente vai repetindo, não tem nada a ver com isso, irmãos. Esse tipo de meditação significa basicamente o esforço de esvaziar a mente. Né, com técnicas de visualização, você vai esvaziando a mente, aí alguém passa um bastão lá naquela tigela tibetana, e aquilo... E aí você fica naquela situação ali e tal, eu estou meditando. Pode servir para alguma coisa, até hoje não descobri ainda, mas as pessoas estão em busca de um estado de pureza. Porque isso pode promover a paz interior e você pode alcançar, entre aspas, um nível mais elevado de perfeição. Irmãos, isso é difícil. Mas para nós meditação não é isso não, pelo contrário, para nós meditação, ao invés de esvaziar a mente, é preencher a mente com a palavra de Deus. É uma atividade mental construtiva, onde a imaginação é serva da palavra de Deus. Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvor, tudo que é virtude, tudo que é de boa fama, que seja isso que ocupe os vossos pensamentos e o vosso coração. Então, trata-se de uma disciplina do pensamento sob a inspiração e a direção da palavra de Deus, das Escrituras. Seria como uma infusão da nossa mente na palavra de Deus, não é? E quanto mais nós emergimos na palavra de Deus, mergulhamos nela, mais encharcados nós ficamos da palavra e, consequentemente, os nossos pensamentos, nossas palavras e ações vão ser dirigidas por Deus. Não é? Quem aqui, quando toma chá, faz a imersão do saquinho só uma vez e joga fora? Quem aqui faz isso? Você faz, Maria? Está perdendo dinheiro. Hein? Você não toma chá? Toma. Mas você você só mergulha ele uma vez? Ah, você deixa de molho. Então é isso. Mas qual é o certo? É você mergulhar várias vezes, não é? Para quê? Porque aquele mergulho... não vamos entrar aqui agora num debate a respeito do mergulho. Vamos fazer de conta que todos nós aqui mergulhamos o saquinho de chá da mesma forma. Então, cada vez que você mergulha, você está extraindo mais o quê? A substância que está ali. Não é? Agora tem uma campanha contra o saquinho de chá, né, dizendo que ele transmite também doença. Daqui a pouco a gente não vai poder comer nem alface mais, porque tudo agora transmite doença, é uma coisa doida. Mas, enfim,
Voltando ao saquinho de chá. Se você ler a Bíblia da mesma forma, como quem mergulha ali o saquinho de chá várias vezes, meditando na palavra de Deus, você vai extrair o máximo. Veja o que o Senhor diz para Josué, não é? Lá no capítulo 1 de Josué, versículo 8, esse ninguém precisa abrir, porque todo mundo sabe de cor. O que o Senhor diz para Josué? Se tão somente você ouvir a palavra, guardar a palavra, meditar nela, você vai o quê? Prosperar em todos os teus caminhos. Então, meus irmãos, a prosperidade espiritual, até mesmo material, ela está ligada à nossa relação com a palavra de Deus. Sim, também. No Salmo 1, versículo 1, o que vai dizer? Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita. Quando? De dia e de noite. Ou seja, essa pessoa, até quando vai dormir, a palavra de Deus está na mente dela. Ela está pensando no Senhor. Ela está pensando nas coisas de Deus. Então, irmãos, isso significa ler, reler, escrever, sobretudo orar, para que a nossa meditação seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. E, por fim, aplicar a palavra. Ler a Bíblia como se ela tivesse sido escrita só para mim. Às vezes alguém chega, né, para o pastor depois do culto e fala: pastor, essa palavra foi para mim. Foi mesmo. Foi para todos nós. Então, todo mundo deveria dizer: essa palavra foi para mim. Lamentavelmente, há pessoas na igreja que, enquanto estão ouvindo a pregação, elas estão pensando assim: poxa, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. É verdade, irmão? Aí Deus está falando assim, ó. E você? Para você nada? É só para o fulano? Irmão, se nós estamos aqui hoje, essa palavra é para todos nós. E é para cada um de nós individualmente. Então, fazer perguntas ao texto é muito importante, né, sobre como aquele texto diz respeito à minha vida. Salmo 119, verso 15 agora, já estamos terminando, tá, irmãos? Salmo 119, verso 15. O que diz aí? Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Ou seja, quando eu medito na palavra de Deus, eu temo diante daquilo que Deus diz. Eu tenho temor, não é? Então, as perguntas são do tipo: existe algo que eu deva crer a respeito de Deus nessa palavra, especificamente? Outra: existe algo pelo que eu devo orar sobre mim ou sobre os outros em relação a esse texto aqui? Eu estou aplicando a minha vida. Esse texto sugere alguma atitude para mim? Não é? Coisas do tipo: vou consultar uma palavra de Deus. Devo fazer tal coisa ou não? Aí eu vou lá, boto o dedinho em cima. Aí, cai naquele texto: não erreis. Aí eu falo assim: não é essa palavra não, peraí. Ou seja, é claro, irmão, estou só fazendo aqui uma brincadeira, né? Ninguém faz isso, pelo menos não deve fazer. Porque isso é realejo do crente. Isso é tentar tirar sorte na Bíblia. O que eu estou falando aqui é de realmente buscar a Deus. Mais uma vez que o texto falou, ele falou para mim. Então, que atitude eu preciso tomar? Eu devo tomar essa atitude, né? Se existe algo a fazer por Cristo, por mim ou pelos outros, é isso que o texto está falando para mim, o que eu devo fazer, que o texto está dizendo. Então, a Bíblia foi escrita como um projeto educacional, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a correção, né, para a instrução e para a educação na justiça. Também Tito, capítulo 2, versículos 12 a 13, Tito também vai dizer que a palavra do Senhor, ela nos educa para a prática da justiça na verdade. Então, várias passagens confrontam o conhecer e o praticar. E agora, como passagem final, vamos ler Tiago, capítulo 1, 22 a 25. Você sabe que com Tiago a gente tem que segurar bem na cadeira, né? Tiago 2, 22 a 25. Aliás, Tiago 1, 22 a 25, perdão. O que diz aí, irmão? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira, logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Louvado seja Deus. Então, Tiago está falando da prática. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, e ele termina de fazer tudo aquilo e ensinar todas as lições, ele volta para a mesa e diz: olha, bem-aventurados vocês são se vocês praticaram aquilo que acabaram de aprender. Então é isso, irmãos. Memorizar, meditar e aplicar. Fechamos aqui as seis subdisciplinas da disciplina de imersão bíblica. Ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar. Amém? Então, para a aplicação pessoal para nós nessa manhã, o que é que a gente pode extrair dessas lições para a nossa aplicação prática nessa manhã? E aqui eu vou ler 2 parágrafos do livro para os irmãos. Primeiro, nós devemos começar a levar a Bíblia mais a sério, irmãos. Levar a Bíblia mais a sério. E eu digo para você, não pense na Bíblia que está salva no seu aplicativo do seu telefone, ou do seu tablet, ou do seu notebook. Pense na Bíblia física. Comece a fazer a leitura na Bíblia física. Tenha uma Bíblia para você rabiscar. Compre uma Bíblia mais barata para você rabiscar, para você fazer anotações, para você sublinhar passagens. É assim que a gente decora as Escrituras. Eu tive uma Bíblia durante muitos anos, não sei onde ela foi parar, mas era uma Bíblia da versão corrigida, que ainda tinha expressões do tipo, oxalá o Senhor te atenda, não é? Aquelas coisas assim que a gente tinha que ir no dicionário o tempo todo para a gente entender qual é o significado, né? Tinha aquela passagem, se não me engano, lá de Jó, onde diz que a pessoa tinha enxúndia nas ilhargas, ou seja, basicamente significava que a pessoa era soberba, né, arrogante, uma pessoa inchada, que pensava de si mais do que convém. Então, mas ela era toda rabiscada, toda sublinhada. Então, isso, irmãos, é o que nos ajuda realmente a descobrir os tesouros da palavra de Deus. É isso que vai nos conduzir à prática constante da piedade bíblica, né? Outra aplicação importante é iniciar um projeto de memorização. Comece hoje a memorizar a palavra de Deus. Vá aos poucos, mas vá sempre. Seja constante, não seja, como Tiago diz,
alguém que contempla o rosto no espelho e depois vai embora e esquece do que viu. Então, projeto de memorização, procure, tem bons planos disponíveis na internet, você pode baixar em PDF, né? Enfim, tem vários recursos nesse sentido. A terceira coisa, iniciar uma disciplina da meditação. Né? Pensamentos só eventuais, irmãos, sobre a pessoa de Deus é uma coisa. Agora, meditar, refletir detidamente na palavra de Deus é outra coisa. Né? Tem uma palavra de um autor antigo chamado William Bridge, um homem que escreveu muito sobre a vida piedosa. E ele diz o seguinte, falando sobre a disciplina da meditação, abre aspas, é uma ajuda ao conhecimento, por meio dela seu conhecimento aumenta. Por meio dela sua memória é fortalecida, por meio dela seu coração é aquecido, por meio dela você será libertado de pensamentos pecaminosos, por meio dela seu coração estará em sintonia com toda a responsabilidade, por meio dela você crescerá em graça, por meio dela você preencherá todas as frestas e fendas da sua vida e saberá como gastar seu tempo livre e aproveitá-lo para Deus. Por meio dela você extrairá o bem do mal, por meio dela você irá conversar com Deus, ter comunhão com Ele e desfrutar dele. E me diga, isso não é benefício suficiente para adocicar a viagem de seus pensamentos em meditação? Ou seja, há muitos benefícios, não é? E, por fim, nós precisamos também desenvolver o hábito de aplicar a palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia, leia a Bíblia contra você e não ao seu favor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou lendo um texto, eu não tenho que pensar, graças a Deus que eu pratico tudo isso. Não. Você tem que ser sincero e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu ainda não estou fazendo isso, não. É a diferença da oração do publicano para a oração do fariseu, né? O fariseu ora dizendo, Senhor, graças te dou porque não sou como esse publicano e os outros pecadores, enquanto o publicano ora batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Ou seja, uma inversão total, não é? E, nesse sentido, tem uma fala também do J. Packer, que diz assim, e aqui eu vou concluir, se eu fosse o demônio, olha o que ele diz, se eu fosse o demônio, um de meus primeiros alvos seria impedir as pessoas de vasculharem a Bíblia. Sabendo que ela é a palavra de Deus, ensinando homens a conhecer, amar e servir o Deus da palavra, eu faria tudo o que pudesse para cercá-la de equivalente espiritual de fossos, rebordo de espinhos e armadilhas de homens para amedrontar as pessoas. A todo custo, eu desejaria impedi-las de usar suas mentes de forma disciplinada para obter a medida de sua mensagem. Ou seja, é o que Satanás tem feito com muita gente, não é? Então, irmãos, nós sabemos que há dificuldades para praticar as disciplinas espirituais. Se não fosse assim, todo mundo ia querer, todo mundo ia praticar. Mas nós ainda vamos falar muito sobre isso aqui nos próximos dias. E a nossa expectativa, o nosso desejo, a nossa pretensão, se podemos dizer assim, é que esse tempo possa mudar a sua maneira de ver a Deus, a si mesmo, a sua palavra, o caminho que você tem feito para o Senhor, e que isso possa enriquecer o seu relacionamento com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela bênção e a alegria de podermos meditar, refletir na Tua palavra, como temos feito nessa manhã. Senhor, que esse tempo não tenha sido vão, mas que seja um tempo proveitoso e aproveitado por nós, que ao sairmos daqui, nós saiamos com o propósito de mudar a nossa maneira de lidar com a Bíblia. Temos um compromisso de imersão nas Escrituras, aprendendo, crescendo. Ó Deus, e quanto mais crescermos e aprendermos, que o desejo de continuar crescendo e aprendendo se multiplique em nossos corações. E o Senhor nos leve por esse caminho de crescimento, aprendendo, Senhor, a ouvir, a ler, a estudar, também a memorizar a Tua palavra
meditar nela e aplicá-la às nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que o aprendizado colhido nesta manhã não seja esquecido ou abandonado, mas que ele seja repetido cada vez mais, de novo, de novo e de novo, até que a Tua palavra faça parte do repertório da nossa mente, do nosso coração, que ela esteja na ponta da nossa língua. Ó Deus, estando estabelecida bem no centro, Senhor, daquilo que somos, do que pensamos, do que desejamos ser. Nós te pedimos, guia-nos por esse caminho seguro, para que nós possamos alcançar a vida piedosa, que busca a santidade, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.